Oh, we're marching to Zion. Oh, beautiful, beautiful Zion. We're marching upward to Zion, that beautiful city of God. Hallelujah. Oh, we're marching to Zion. Oh, beautiful, beautiful Zion. We're marching upward to Zion, that beautiful city of God. Hallelujah. Amen. Oh, I make you feel good. I can just imagine those old saints back there before going into the Roman circus there, start walking up that hill, you know, up that little ramp, going up into the lines and saying, oh, we're a marching to Zion. It's beautiful, beautiful Zion. We're marching upward to Zion, that beautiful city of God. The fields of Zion yield 1,000 sacred sweet before we reach the heavenly throne. Before we reach the heavenly throne, or walk the golden streets, or walk the golden streets. We're marching to Zion. It's beautiful, beautiful Zion. We're marching upward to Zion, that beautiful city of God. One time that a great man named Ahab, he got him 400 Israelite prophets. Now, them wasn't heathen prophets. 400 Israelite prophets. They all had their degrees and everything, had a big school. Lembrem-se, houve um grupo certa vez que um grande homem chamado Acabe arranjou 400 profetas israelitas para si. Agora, eles não eram profetas pagãos. 400 profetas israelitas. Todos tinham seu diploma e tudo mais, tinham uma grande escola. There was a godly man named Jehoshaphat who was king of Judah. And he come down, and there's where a believer got mixed up with an unbeliever. Things went wrong. Havia um homem pio chamado Jeosafá, que era rei de Judá, e ele veio. E foi aí que um crente se misturou com um incrédulo. As coisas eram errado. And he said, Ramoth Gilead, now watch this, how true it can be. He said, Ramoth Gilead belongs to us up there, up in the part of the country up there, that's ours. Joshua, in dividing up the lands, give that to Israel. And the Philistines, heathens, come over and took it away from them. And he said, that belongs to us. E ele disse, Ramote Gileade. Agora, notem isto, quão verdadeiro pode ser. Disse, Ramote Gileade, lá nos pertence. Na parte do país lá em cima, isso é nosso. Josué, ao dividir as terras, deu isso a Israel, e os filisteus, pagãos, vieram e a tomaram deles. Ele disse, isso nos pertence. Now watch how fundamentally people can be right and yet miss it. The thing actually did belong to Israel, but all of God's promises, brother, is on conditions. If they walk before the Lord. Agora, notem como que basicamente as pessoas podem estar certas e ainda assim deixar passar isto. De fato, pertencia a Israel, mas todas as promessas de Deus, irmão, são sob condições. Veja, se caminharem diante do Senhor. Now, look here. He said, will you go up with me and help me to take that land back? Well, that's them Philistine kids are filling their bellies over there with the wheat that belongs to Israel. That's scripturally right. Agora veja aqui, ele disse,
subirás comigo e me ajudarás a reaver essa terra? Bem, isso é, aquelas crianças filisteias estão enchendo a barriga lá com o trigo que pertence a Israel. Isso está biblicamente certo. He said, help me go up and get them. Said, well, there he made a rational mistake. My chariot is yours, my man is same as yours, I'll go with you. Ele disse, ajuda-me a subir e tomar. Disse, bem, ali ele cometeu um engano precipitado. Meus carros são teus, meus homens iguais aos teus. Irei contigo. Then Jehoshaphat began to think, say, shouldn't we consult the Lord about this before we go? Oh, of course, Ahab said, certainly. Excuse me, I ought to have thought of that. E então Josafá começou a pensar, sabem? Ei, não devíamos consultar ao Senhor sobre isto antes de ir? Oh, claro, disse Acabe, certamente. Desculpa-me, eu devia ter pensado nisso. Isn't there a prophet somewhere? Oh, sure. I got a seminary of them down here, the best you ever seen. They all wear the finest of clothes. They're the highest polished scholars. I've educated them to the dot. We'll go get them. Não há um profeta em algum lugar? Oh, claro, eu tenho um seminário deles aqui, os melhores que já viste. Todos usam as roupas mais finas, são os eruditos mais polidos. Eu os instruí com exatidão. Iremos buscá-los. So they went down there and they all got together. They wasn't hypocritical. They prayed and prayed and prayed till they saw a vision. Assim foram lá e todos se reuniram. Eles não eram hipócritas. Eles oraram e oraram e oraram até ter uma visão. Then they come up. One of them made him two big horns out of iron. He said, by this you're going to press the Philistine or the Syrians plumb out of the country. He said, thus saith the Lord, go up, the Lord is with you. Então vieram, e um deles fez para si 2 grandes chifres de ferro, disse, por meio disso empurrarás os filisteus ou os assírios para fora do país. Disse, assim diz o Senhor, sobe o Senhor é contigo. Every one of them then with one accord fell into the Spirit. Israelite prophets say, go up, the Lord is with you. You say, is that scriptural? God gave this inheritance to the people. And the enemy has it. You have a right to go get it. Now, Pentecostal wants you to get a lesson here. Todos então, unânimes, entraram no Espírito. Profetas israelitas disseram, sobe, o Senhor é contigo. Você diz, isso é bíblico? Deus deu esta herança ao povo e o inimigo a tem. Tu tens direito de ir tomá-la. Agora, pentecostais, quero que recebam uma lição aqui. But Jehoshaphat, being a godly man, he said, there's something a little wrong yet. Said, haven't you got one more? One more? After 400 well-trained prophets standing here? As many as on this bottom floor here. Standing in one accord saying, thus saith the Lord. Turn it back and say, Joshua, give the line to us. It's ours. Go get it. Mas Jeosafá, sendo um homem pio, disse, ainda há algo um pouco errado. Disse, não tens mais um? Mais um, depois de 400 profetas bem treinados aqui de pé? Tantos quantos estão neste pavimento inferior aqui, de pé, unânimes, dizendo, assim diz o Senhor, voltam e dizem, Josué nos deu a terra, é nossa, vai tomá-la. But Jehoshaphat asked for another one. Said, isn't there another one we could consult the Lord by? He said, oh, there's one more, but said, I hate him. Said, he's Micah, the son of Imlan. Said, I hate him, he's always saying evil things about me. He said, don't let the king say so, go get him. Mas Jeosafá pediu outro. Disse, não há outro pelo qual possamos consultar ao Senhor? Ele disse, há mais um, mas... Disse, eu o odeio. Disse, é Micaías, o filho de Enlá. Disse, eu o odeio. Ele está sempre dizendo coisas más a meu respeito. Disse, não fale o rei assim, vá buscá-lo. Then they sent some runners over there, and some of them said, now, Micah, I want to tell you something. Now, you know they excommunicated you from the fellowship not long ago because you're always saying bad things to the people. Now, if you want to get your fellowship card back, you say the same thing they do, and they'll just take you right in their other arm. Yeah. Então enviaram alguns mensageiros até lá, e alguns disseram, agora, Micaías, quero lhe dizer uma coisa. Agora, você sabe que eles o excomungaram,
zombaram do companheirismo não faz muito tempo, porque você está sempre dizendo coisas más ao povo. Agora, se quer receber seu cartão de companheirismo de volta, diga o mesmo que eles dizem, e eles o receberão prontamente. But it happened to be that he really was a prophet. He said, as the Lord God lives, I'll only say what God puts in my mouth. Praise the Lord. God bless the man. Amen. Mas acontece que ele realmente era profeta. Ele disse, vive o Senhor Deus, que só direi o que Deus me puser na boca. Oh, Deus abençoe o homem. He said, wait till the night, I'll see what the Lord tells me. The next morning he said, go on up, and I've seen Israel scattered like sheep, having no shepherd. Then he took his vision and compared it with what Elijah said. What had happened to Ahab. How could he bless what had been cursed? Disse, esperem até esta noite e verei o que o Senhor me diz. Na manhã seguinte disse, sobe, mas vi Israel disperso como ovelhas que não têm pastor. Então ele tomou sua visão e a comparou com o que Elias disse, o que tinha acontecido a Acabe. Como poderia ele abençoar o que tinha sido amaldiçoado? No matter how much, we are a godly nation. The Pentecostal church, Baptists and Methodists and so forth are a Christian church. But how can you bless what God's cursed? Right. Não importa o quanto nós somos uma nação devota. A igreja pentecostal, batista e metodista e assim por diante são uma igreja cristã. Mas como se pode abençoar o que Deus amaldiçoou? I don't care you say, I joined this, I did this. That don't have one thing to do with it. Amen. Look what you've done. Look at Pentecost, how they let down the bars. Look what you used to be, look what you are now. No wonder eyes are blinded. Não importa. Você diz, eu me uni a isto, eu fiz isto. Isso não tem nada a ver. Vejam o que vocês têm feito. Vejam a Pentecostal, como baixou o padrão. Vejam o que vocês eram e vejam o que são agora. Não é à toa que os olhos estejam cegos. Then this priest slapped him in the mouth and said, Ahab said, put him back there in the inner prison. When I come back in peace, I'll deal with this fellow. He said, if you come back at all, God hasn't spoke to me. See? Então ele, Acabe, este sacerdote, lhe deu um tapa na boca e disse, ponham-no. E Acabe disse, ponham-no lá no cárcere interior. Quando eu voltar em paz, tratarei com este sujeito. Ele disse, se tu voltares, Deus não falou comigo. Estão vendo? There was a prophet, there was a sign, there was his voice. Amen. And the failed to obey it brought judgment. Lá estava um profeta, lá estava um sinal, lá estava sua voz, e falhar em obedecê-la trouxe juízo. Yes. The Holy Ghost is our prophet today. Amen. Fail to hear his voice. He's identified in the Scripture that he'd say these things. Right. Jesus Christ, the form of the Holy Ghost. O Espírito Santo é o nosso profeta hoje. Falhar em ouvir sua voz? Ele está identificado na Escritura que diria estas coisas. Jesus Cristo, a forma do Espírito Santo. God dealt with this one man. God never deals with groups. It's with one man. Elijah wasn't a group. John wasn't a group. They wasn't a group or a denomination, neither one of them. But both of them condemned such. That's right. Deus tratou com este único homem, Deus nunca trata com grupos, é com um homem. Elias não era um grupo, João não era um grupo, eles não eram um grupo ou uma denominação, nenhum deles. Mas ambos condenaram tal coisa. Isso mesmo. John said, don't you think to say we have Abraham to our father, God's able these stones to rise children to Abraham. João disse, não presumais, dizendo que temos por pai a Abraão. Mesmo destas pedras, Deus pode suscitar filhos a Abraão. And the end-time sign will have an end-time voice. And the end-time sign will be according to what's predicted in the Bible, and the end-time voice that follows the end-time sign will be exactly identified in the Scripture. Will be the Scripture that's been promised.
E o sinal do tempo do fim terá uma voz do tempo do fim. E o sinal do tempo do fim será conforme o que está predito na Bíblia. E a voz do tempo do fim, que segue o sinal do tempo do fim, estará identificada exatamente na Escritura. Será a Escritura que foi prometida. Now we read in Luke 17 what the end time sign would be like it was at Sodom. A promise. And we have the Sodom in the natural. Why can't we believe the sign in spiritual here? Agora, lemos em Lucas 17 qual seria o sinal do tempo do fim. Seria como foi em Sodoma, uma promessa. E temos a Sodoma no natural. Por que não podemos crer no sinal aqui no espiritual? You can see the scriptures also. Luke 17 is the sign, and Malachi 4 is the voice. Amen. Se puderem ver as Escrituras também, Lucas 17 é o sinal. E Malaquias 4 é a voz. The sign was like God manifested in flesh, knowing the secrets of the heart, and the voice of Malachi 4 was turning the people away from their creeds back to the faith of the fathers. That's the sign. O sinal foi como Deus manifestado em carne, conhecendo os segredos do coração. E a voz de Malaquias 4 estava convertendo o povo dos seus credos à fé dos pais. Esse é o sinal. You know what? I'm closing now. Signs are usually accepted. Sure. But the voice, oh no. The voice that follows the sign, they don't want nothing to do with that. Sabem de uma coisa? Estou encerrando agora. Sinais geralmente são aceitos, claro. Mas a voz? Ah, não. A voz que segue o sinal não querem nada a ver com isso. Yes, Jesus' sign as Messiah to heal the sick, they accepted that. But one day he said, I and the Father are one. Oh my, that voice wasn't accepted. Sim, o sinal de Jesus como Messias de curar os enfermos, eles aceitaram. Mas certo dia ele disse, eu e o Pai somos um. Oh, que coisa! Essa voz não foi aceita. They said, you make yourself God, equal with God. He said, I'm the Son of God. Oh my, how can God have a son? See? Far be it from God having a son. Disseram, tu te fazes Deus a ti mesmo, igual a Deus. Ele disse, eu sou o Filho de Deus. Oh, que coisa! Como Deus poderia ter um filho? Estão vendo? Longe esteja de Deus ter um filho. But you see, they believed the sign, the sick could be healed. Oh, that was wonderful. That was just dandy. But when it come to the voice, they didn't want to believe the voice. What did they do? They put him out. Mas vejam, eles creram no sinal. Os enfermos podiam ser curados e, isso era maravilhoso, isso era excelente. Mas quando se tratou da voz, não quiseram crer na voz. O que fizeram? Eles o expulsaram. And did you know what? The Bible tells us in Revelations, the 3rd chapter, at this Laodicea church age, that he had be done the same thing. Yeah. He was on the outside of the church. That's the Word made manifest. He was the Word made manifest. He still is the Word made manifest. E sabem de uma coisa? A Bíblia nos diz em Apocalipse capítulo 3 que nesta era da igreja de Laodiceia fariam a mesma coisa com ele. Ele estava do lado de fora da igreja. Essa é a palavra manifestada. Ele era a palavra manifestada. Ele ainda é a palavra manifestada. If you can believe the sign of Sodom of Luke, if you can believe that, then why not accept the voice of Malachi 4? Yeah. See, why not it can be vindicated. The only way it can be done is the sign can be proven, but you have to accept the voice. Se vocês podem crer no sinal de Sodoma, de Lucas, se podem crer nisso, então por que não aceitam a voz de Malaquias 4? Vejam, por que não vocês pode ser vindicado. A única forma que pode ser feito é o sinal pode ser provado, mas vocês precisam aceitar a voz. Moses was commissioned to go down in the natural and get a spiritual sign and call the people back to the promise of the fathers. Malachi 4 is to return the people back to the faith of the fathers. Oh, return, oh blinded, dispersed to your own.
Moisés foi comissionado a ir no natural e tomar um sinal espiritual e chamar o povo de volta à promessa dos pais. Malaquias 4 é para retornar o povo à fé dos pais. Retorna, cego e disperso, ao que é teu. In closing, I'll say this last comment. The prophet said, "It shall be light in the evening time." Look, he said there would be a day that couldn't be called day or night. Now listen, I'm closing. Encerrando, direi este último comentário. O profeta disse, haverá luz no tempo da tarde. Olhem, ele disse, haveria um dia que não poderia ser chamado dia nem noite. Agora escutem, estou encerrando. There will be a day. Let this sink deep, and may God place it in every heart in this community tonight, in this auditorium. Haverá um dia. Deixem que isto penetre fundo e que Deus o ponha em cada coração nesta comunidade esta noite, neste auditório. The prophet said there would be a day that could not be called day or night. Kind of a dismal, rainy, misty day. But said at the evening time, there would be light. O profeta disse, haveria um dia que não poderia ser chamado dia nem noite. Um dia um tanto sombrio, chuvoso, nebuloso. Mas disse que no tempo da tarde haveria luz. Now remember, the sun always rises in the east and goes west. Civilization has followed the sun. You know that. And notice, the same sun that rises in the east is the same sun that sets in the west. Agora lembrem-se, o sol sempre nasce no leste e vai para o oeste. A civilização seguiu o sol, vocês sabem disso. E notem, o mesmo sol que nasce no leste é o mesmo sol que se põe no oeste. Now civilization has traveled exactly with the sun until now east and west has met. We're on the west coast. East and west. Agora, a civilização acompanhou o sol até que agora o leste e o oeste se encontraram. Estamos na costa oeste, o leste e o oeste. And remember, the gospel has traveled the same way. It raised up in the east, the coming of Jesus Christ, the S-O-N, not S-U-N, S-O-N. The Son of God rose in the east to the eastern people. E lembrem-se, o Evangelho seguiu na mesma direção. Nasceu no leste, a vinda de Jesus Cristo, o F-I-L-H-O, não S-O-L. F-I-L-H-O, o Filho de Deus, nasceu no leste, para o povo oriental. And now there's been a day that people have joined church, made denominations, just enough light to see, we'll have a church, we'll build this, we'll build a school, we'll build a hospital, we'll educate, we'll have a seminary. They've had enough light to do that. E agora há um dia em que as pessoas têm se unido à igreja, feito organizações, suficiente luz só para ver. Bem, teremos uma igreja, construiremos isto, construiremos uma escola, construiremos um hospital, instruiremos, teremos um seminário. Tem tido suficiente luz para fazer isso. But remember, the Bible said, the prophet of the Lord in the Bible, which is thus saith the Lord, that same sun that shined in the east will shine again in the west at the evening time. It shall be light in the evening time. Mas lembrem-se, a Bíblia disse, o profeta do Senhor na Bíblia, que é assim diz o Senhor, esse mesmo sol que brilhou no leste, brilhará de novo no oeste, no tempo da tarde. Haverá luz no tempo da tarde. Onward, Christian soldier, marching as to war, with the cross of Jesus going on before. For Christ the royal master leads against the foe. How do we defeat him with the word?
we are not divided. Oh, one body we, one in hope